Olá, tudo bem? Aqui é o Fernando Oliveira, seja muito bem-vindo ao Fernando Oliveira Sem Limites. Esse é o meu novo podcast que está começando hoje e é realmente um grande prazer estar aqui com você, compartilhando de tudo aquilo que eu aprendi no decorrer dos anos a respeito de desenvolvimento pessoal, a respeito de negócios, a respeito de criatividade, alta performance, alto desempenho, enfim, tudo aquilo que fez com que eu chegasse até aqui com 20 anos, mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, e a minha missão é justamente de inspirar você, fazer com que você realmente saiba que existe possibilidades, dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Por isso eu chamei esse podcast, esse novo podcast, porque falo novo podcast porque o anterior era o Fernando Oliveira, era o Pode Vencer, né? E o Pode Vencer que aconteceu entre 2011 e 2013, e agora estou retomando o hábito de gravar podcast, de compartilhar com você meus pensamentos, meu conhecimento, aquilo que eu posso fazer para ajudar as pessoas, aquilo que eu tenho feito nos últimos 20 anos. E, obviamente, eu começo perguntando, e o tema do podcast de hoje é justamente como viver uma vida sem limites. Como você pode ter uma vida sem limites, né? Qual é o seu limite? Quais são os limites que te impedem de ter uma vida extraordinária, de ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Por que eu pensei nisso como primeiro podcast? O primeiro podcast é sempre o pior, né? É sempre o pior, porque daqui para frente eu espero começar a melhorar os podcasts daqui para frente. Então, por que sem limites? Como é que a gente pode ter uma vida sem limites? Na verdade, os limites eles são estabelecidos por alguns fatores que eu quero falar com você. Quando a gente nasce, quando a criança nasce, né, todos nós nascemos ilimitados, sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de amarra que nos prenda a determinados padrões, como a gente, como adulto vive, assim, né? O que acontece é que a criança chega nesse mundo sem ter mapa, sem ter manual de instruções ali que ajude ela como ela deve se comportar, o que ela tem que fazer, e aí ela vai aprendendo com quem está à sua volta, seus pais, seus professores, seus amigos. Isso faz com que ela comece a seguir certos padrões, ela comece a entender que existem certos limites que ela não pode atravessar. Então ela sobe no sofá, o pai fala, não, para, desce daí, senão você vai cair, você vai se machucar. E ela começa a ouvir a partir desse momento uma série de nãos. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode, não deve, não toque aqui, não mexa ali. E a criança, até então pura, até então ilimitada em todos os aspectos, né? Porque ela está ali testando, ela está ali fazendo coisas que realmente ela não acredita ou ela não sabe que não tem um limite, né? E ela começa a criar limites. A psicologia estudou esse fenômeno. Diz que até os 7 anos de idade a gente ouve cerca de 100 mil nãos. E esses 100 mil nãos que a gente ouve vai criando bloqueios mentais. Eles vão criando esses bloqueios mentais, certas limitações mentais, crenças limitantes, que faz com que essa criança passe a não usar mais todo o seu potencial. Isso é muito perigoso, porque muita gente vive baseada nesse aprendizado que teve no passado, essas limitações que teve a respeito daquilo que não pode fazer, principalmente daquilo que não pode fazer. Então, na sua opinião, o que é não ter limites? O que seria para você refletir agora, né, um pensamento agora, o que você faria se não tivesse nenhum limite? Quais são as suas realizações? O que você seria capaz de fazer se não existisse limite algum para você? Né? O que você diria a respeito disso? Mais uma coisa a respeito desse fato de que as pessoas
nos bloqueiam, os nossos pais, os professores e tudo mais, seja quem for, é que a ciência estudou também, a psicologia, e chamou isso de incompetência adquirida. Toda vez que você diz que você recebe um desafio e você pensa automaticamente, eu não posso, eu não consigo, não vai dar, é difícil, não sei o quê, essa incompetência adquirida, ela aparece. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro da sua cabeça que lembra que você não pode determinadas coisas. Mas eu acredito que se uma incompetência ela pode ser adquirida, ela também pode ser desadquirida, certo? Isso é a palavra, desadquirida, ou seja, você pode reprogramar a sua mente para começar a ampliar os seus limites, a ampliar aqueles limites que te impedem de você ter uma vida mais plena, que impedem você de alcançar resultados melhores na sua vida. Muitas vezes você pensa, poxa, eu gostaria tanto de ter o sucesso, ou de alcançar tantas coisas, ou fazer isso ou aquilo, e o que acontece? O que acontece é que dentro de você tem uma voz dizendo, não é possível, não dá, é complicado. Essas frases, essa voz dentro de você, ela tem um objetivo, que é o objetivo de te proteger. Ela quer proteger você das coisas que você almeja. Por quê? Porque essa voz ela tem a intenção positiva, né? Na neurolinguística a gente fala disso, sobre a intenção positiva de cada ação, de cada pensamento, a intenção positiva de te proteger, porque ela acredita que se você criar um objetivo, que seja ele alto ou não, ou ter alguma coisa na sua vida, ou fazer uma viagem, ou realizar alguma coisa, o que vai acontecer? Se você não conseguir alcançar esse objetivo, você vai ficar frustrado. E essa frustração vai gerar dor. Quando gera dor em você, o que acontece? Você começa a causar riscos à sua sobrevivência, porque se você insistir na dor, você pode gerar algum tipo de dano. Uma frustração causa um dano emocional em você, e aí você passa a não arriscar mais, a não fazer coisas, como por exemplo, alguém que teve uma frustração romântica num relacionamento. Acabou o relacionamento com uma pessoa, acabou o relacionamento com aquela menina, com aquele rapaz, e aí, num primeiro momento, o cérebro dela projeta o quê? Eu não quero mais me frustrar, eu não quero que isso aconteça comigo, porque esse rompimento, esse problema que eu tive no relacionamento gerou dor. E aí o que acontece? Para não me frustrar novamente, a primeira frase que vem, a primeira coisa que vem para a pessoa é: eu nunca mais vou me relacionar. Eu não quero saber mais de ninguém, eu quero ficar sozinho, eu quero estar bem comigo mesmo. Geralmente é assim que acontece. Então a pessoa cria esse bloqueio, cria essa associação negativa de relacionamento é igual a dor. Agora, convenhamos que relacionamento também é prazer. Senão ninguém se casaria, ninguém estaria junto, ninguém namoraria, se fosse só dor. Não é. Tem os seus problemas? Sim, mas tem muito mais prazer se você souber como lidar, né, numa relação a dois, do que dor, do que frustração. Então a gente precisa começar a mudar esse mindset, aquilo que a gente chama de mentalidade, mudar essas crenças que limitam todo o nosso potencial e que limitam a nossa vida de maneira geral. Porque se a gente pensar bem, o que acontece? A gente, ao não fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, ou dar um passo atrás, a gente também está deixando de viver um pouco a nossa vida, certo? Mas, então, como viver uma vida sem limites? Uma vida na qual a gente consiga realizar muito mais do que a gente está realizando até agora, né? O Jim Rohn, ele dizia o seguinte, ele dizia: as únicas limitações que podem impedir você de alcançar aquilo que você quer são as limitações autoimpostas. Jim Rohn foi um grande filósofo de negócios, um norte-americano, palestrante, um treinador incrível e um dos meus mentores favoritos, alguém que eu aprendi realmente a mudar a minha mente, a mudar a forma como eu enxergo as coisas. Então, ele dizia exatamente isso. Todas as limitações que você tem e que te impedem de alcançar aquilo que você deseja são as limitações autoimpostas, são aquelas limitações que você mesmo comprou, que você mesmo adquiriu de alguém. Muitas vezes são crenças limitantes de outras pessoas que trouxeram uma experiência negativa, que trouxeram uma experiência limitante e que
passaram isso para você. Como eu falei, muitas vezes de pai para filho, muitas vezes de professor, de amigo, de melhor amigo, e essas pessoas acabam influenciando negativamente na sua vida. Não que essas pessoas são negativas, não. Eu estou dizendo que muitas vezes as situações e as crenças dessas pessoas são passadas para você. E isso é muito perigoso. Então, qual é o primeiro passo para você começar a expandir a sua mente, expandir o seu limite? A primeira coisa é justamente começar a desenvolver uma mentalidade vencedora. Começar a adquirir novas crenças. Crenças mais fortalecedoras. Crenças que façam você seguir adiante ao invés de fazer com que você retraia. Fazer com que você fique parado, com medo do que vai acontecer, medo de se frustrar, medo do que as pessoas vão falar, medo de uma série de coisas que podem estar impedindo todo o seu potencial pleno. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? É reconhecer o teu limite, reconhecer quais são os teus limites, onde é que você está parando, qual que é o teu teto, onde é que você para e não consegue seguir adiante. Porque esse é o primeiro fator. Porque você não consegue mudar, se assim você quiser, se você não consegue mudar aquilo que você não conhece, aquilo que você não reconhece em si mesmo. Se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, tá? Isso pode ser um limite que te obriga a não ganhar uma promoção, a não ser reconhecido dentro da empresa, enfim, você perde oportunidades com isso. Se você tem medo de falar em público, por trás disso pode ter uma crença limitante, como aquelas que eu falei. Você, e se eu subir no palco para falar e esquecer todo o texto? O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão dizer ao meu respeito? E se eu chegar lá, desmaiar, suar? Enfim, uma série de crenças ali, uma série de pensamentos negativos podem estar por trás desse medo de falar em público. Isso causa um limite. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender quais são os seus limites. Onde é que esses limites estão impedindo você de ser mais? Onde é que esses limites estão impedindo você de alcançar melhores resultados na sua vida? E a partir daí, ao reconhecer esses limites, você começar a mudar o seu pensamento em relação a esse limite. Então, voltando ao exemplo agora de falar em público, você está pensando que aí se eu subir lá no palco, ficar nervoso, ficar nervosa, esquecer o meu texto e todo mundo começar a rir de mim. O que pode acontecer se isso realmente acontecesse? Porque isso é uma projeção, né? Esse medo que você sente das pessoas rirem, de você não se sentir aprovado pelos outros, é uma projeção que a tua mente está fazendo para te proteger do perigo, proteger justamente dessa vergonha que você passaria se você sofresse isso. Agora, e se você criar novas crenças e novos pensamentos dizendo: eu vou subir ao palco, vou me dar bem e as pessoas vão me aplaudir pelo que eu disse. As pessoas vão me aplaudir, vão realmente fazer com que eu me sinta bem, que eu me sinta fortalecido. Como é que você pode fazer isso? Quais são os pensamentos que você pode fazer para superar esse medo específico? Isso é só um exemplo, tá? Isso aí tem diversas outras coisas que você pode fazer. Às vezes de chegar numa menina, de conversar com alguém, de pedir um emprego, de se expor, de gravar um vídeo, né, de tirar uma foto. Tem gente que tem vergonha de tirar foto, por exemplo, que eu vou ficar feio na foto, não sei o quê. Né? Isso cria alguma coisa, tem um pensamento que vem atrás disso. Então, para você superar um limite, você precisa primeiro reconhecer qual é esse limite, saber qual é esse limite, porque se você não sabe qual é esse limite, o que vai acontecer? Você vai viver com esse limite para o resto da vida e nem vai saber por que você não consegue aquilo que você deseja. Geralmente eu faço um exercício nas minhas palestras, onde eu peço para as pessoas ficarem em pé e peço para elas ficarem o mais alto possível. Então todo mundo levanta os braços, fica na ponta do pé e tudo mais. E aí eu pergunto para elas nesse momento: vocês foram o máximo que vocês puderam? E todo mundo responde: sim, é claro, fomos. Eu falei: então vai mais um pouco. E aí o
que acontece? As pessoas começam a se esticar um pouco mais, tem gente que sobe na cadeira, tem gente que arruma um jeito para ficar um pouco maior, mais alto, esticar o máximo que pode. E a pergunta que eu faço em seguida para eles é justamente essa: por que que ninguém dá o melhor de si logo na primeira vez? Por que que ninguém chega lá e vai o máximo, sobe na cadeira, pendura no teto, faz alguma coisa, mas dá o máximo mesmo, vai no limite? É preguiça? Não, não é preguiça. É porque a maioria das pessoas desconhece qual é o seu verdadeiro limite. Na verdade, a gente faz as coisas meio que baseado em quem está à nossa volta. A gente olha quem está à nossa volta, o desempenho das pessoas que estão à nossa volta, e a gente faz alguma coisa muito parecida até para a gente se adequar na sociedade, para a gente estar na sociedade. E o que acontece é que o nosso limite ele fica mais ou menos ali junto com o limite das outras pessoas. Então, ao superar um limite, ao ir além, muitas vezes a gente corre o risco, né, de se expor. Muitas vezes as pessoas, nossa, mas que pessoa arrogante e tudo mais, e cria coisas, palavras que podem causar novamente dor, frustração e tudo mais. Então as pessoas preferem ficar o quê? Na média, seguem a média e desconhecem, não exploram esse limite, não vão além desse limite. Então reconhece esse limite, vê quais são os pensamentos que estão por trás desse limite, quais são as coisas, enfim, qual é o tipo de dor que você espera encontrar caso você ultrapasse esse limite, e comece a transformar esse tipo de pensamento, comece a achar palavras, frases e motivos fortes para que você possa ir um pouco além. Um caso muito específico que aconteceu nos Estados Unidos anos atrás é o caso de uma mãe que estava na cozinha fazendo o almoço e o filho dela estava brincando na garagem de casa, próximo a um barco da família. De repente ela ouve um barulho, ouve um grito, e ela desesperada sai correndo, sai em direção àquela garagem e vê que o filho dela, um filho de 6 anos, estava embaixo de um barco, de mais de 1 tonelada aquele barco. Era um pequeno barco, mas estava em cima do filho dela. Ela não teve dúvidas, ela simplesmente correu, foi em direção ao barco, levantou o barco, tirou o filho debaixo do barco e em seguida desmaiou. Aí você pode me perguntar, mas como é que essa pessoa, né, uma mulher, não que um homem também tenha força para isso, mas como que uma mulher relativamente magra e tal teve a força necessária para levantar um barco de mais de 1 tonelada? E essa é a grande questão, esse é o grande segredo. Nesse exato momento não teve crença, não teve pensamento que bloqueia, não teve o que vão achar de mim, não teve nenhum tipo de maiores crenças limitantes que fizessem, imagina só, que ela naquele momento vendo o filho dela sendo esmagado por um barco, ela falando, será que eu consigo levantar o barco, será que vai dar, mas me disseram que eu não posso, meu pai dizia que eu não posso fazer as coisas. Ela não teve dúvidas, ela tinha um motivo muito forte para fazer aquilo, e dentro dela existia o potencial, a força necessária para fazer aquilo. Então esse é um exemplo que a gente conhece, eu conheço esse exemplo já faz alguns anos, e inclusive tem outro que diz que teve uma mãe também, que teve um carro, uma picape, sofreu um acidente, o carro capotou, ela voou para fora do carro e o que aconteceu é que o filho ficou preso nas ferragens, e ela não teve dúvida, levantou, ergueu uma picape de mais de 2 toneladas, tirou o filho de baixo e a mesma coisa aconteceu com ela, ou seja, ela descobriu uma força que ela desconhecia, simplesmente porque ela teve um motivo tão forte, tão poderoso, que fez com que ela rompesse todas as barreiras. É óbvio que isso é um caso, são casos esporádicos, são casos que acontecem nos momentos limites, assim, onde a pessoa ela tem que demonstrar uma força, uma determinação muito maior do que ela utilizou até aquele momento. Só que isso é possível. Se isso aconteceu com essas pessoas, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. A grande questão precisamos limpar essa mente que bloqueia, essas crenças limitantes. E eu acredito que toda revolução, né, toda mudança que acontece, e mudança forte, mudança realmente que faz com que a gente cresça, ela acontece de dentro para fora. Ela acontece a partir de uma mudança
mental, ela acontece a partir de uma mudança onde ela tenha que simplesmente expressar o seu limite maior. Eu estou aqui com o livro do Nick Vujicic, que é Uma Vida Sem Limites. O Nick Vujicic, ele é esse cara, ele é uma pessoa que nasceu sem os braços, sem as pernas, tem só um cotoquinho assim de pé, que ele mesmo brinca, né, que é o rabinho dele, que ele brinca, e ele teve que superar todos os limites, mas principalmente os limites que ele nem sabia que ele tinha, porque ao nascer a criança não sabe que tem limite nenhum, mas aí ao ver aquelas crianças com pernas, com braços, correndo tal, e ele sem poder fazer isso, ele pensou, poxa, será que Deus me castigou? Mas como ele mesmo diz, quando Deus tira alguma coisa, Ele está dizendo para você que você tem o potencial ilimitado para fazer outras coisas, para arrumar uma forma de superar os teus limites. E por que não você, que tem tudo? E por que não você, que tem braço, tem perna, tem uma cabeça, tem 2 ouvidos, que está aí me ouvindo nesse momento? Você pode mais. Você pode fazer muito mais do que você imagina, do que você acredita poder fazer nesse momento. Comece se esforçando um pouco mais hoje do que você fez ontem, né? Comece indo um pouquinho além. Você não precisa mudar a sua vida radicalmente, você não precisa que alguma tragédia aconteça para que você diga, descobri o meu verdadeiro potencial, né? Não, você pode fazer pequenas coisas de forma consistente. E fazer isso, e ao fazer isso, melhor dizendo, você vai começar a expandir a sua força, vai expandir os seus limites. E ao expandir esse limite, você vai ganhar a convicção, a confiança de quê? De que a sua vida pode ir além. Essa confiança, essa motivação vai fazer com que você expanda um pouco mais amanhã, de que você caminhe um pouco mais adiante depois de amanhã e assim por diante. Semana após semana, mês após mês, você pode começar a crescer, você pode fazer coisas que te desafiem, coisas que são difíceis, mas que são totalmente possíveis de serem realizadas, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você perceber, você estabeleceu um limite maior, o seu limite foi expandido e você começa a crescer como ser humano, como pessoa, como profissional, enfim, como mãe, como pai, você começa a expandir. E o seu mindset, a sua mente, que muitas vezes tenta te bloquear, tenta criar crenças que te limitam, começa a se expandir. E isso vai fazer toda a diferença nos resultados que você vai obter na sua vida. Então, viver uma vida sem limites significa acreditar em primeiro lugar que você é um ser ilimitado, que você pode ir além, que você pode fazer coisas maiores e melhores. Como? Não fazendo coisas gigantescas hoje, eu vou saltar do prédio e isso vai mudar a minha vida. Não é assim. Pode acontecer? Pode. Mas no geral, de maneira geral, o que vai acontecer é que você vai começar a fazer pequenas mudanças de maneira consistente. Se você melhorar 1% essa semana, você vai ter melhorado 4% no mês, isso vai refletir no seu ano e tudo isso vai refletir no resultado da sua vida. E isso vai mudar completamente o seu destino. Isso aconteceu comigo. Eu venho durante anos, tentando mudar o meu mindset, tentando mudar a minha mentalidade, que eu aprendi, que eu comprei isso, eu adquiri isso desde pequeno, e isso fez com que eu começasse a me bloquear. Eu comecei, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, sobre neurolinguística, isso começou a expandir, eu comecei a expandir os meus limites. Então hoje, a minha confiança, aquilo que eu acredito fazer, aquilo que eu acredito ser capaz de fazer, é muito maior do que era quando eu comecei nessa jornada. E você também pode, é isso que eu desejo para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro Fernando Oliveira Sem Limites, esse podcast que eu pretendo fazer com bastante consistência. Quero fazer toda semana, ter um novo podcast para você, com mais dicas, inspiração, com mais histórias. Eu quero também que você
Deixe aí o seu recado, deixe a sua mensagem, faça perguntas, pode sugerir temas para que eu possa gravar para você, tá bom? E é isso, vamos em frente aí com esse Fernando Oliveira Sem Limites, espero que você tenha gostado, desejo a você uma semana de muita luz, de muita paz e vamos em frente. Forte abraço para você e até mais!